Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Livros. Tratando-se dessa playlist, eu venho falando dessa obra aqui, a obra de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. No vídeo anterior a este, eu fiz algumas considerações referentes aos ditos iniciais de Milan Kundera, né? E aí eu articulei esses ditos iniciais com a pulsão de morte em Freud. Milan Kundera, ele vai falar inicialmente da ideia do eterno retorno, né? Ele traz aí nos seus ditos a questão de repetições de ação, né? Das nossas ações. E aí eu fiz uma articulação desses ditos com a questão da pulsão de morte. E nesse vídeo aqui eu irei fazer uma extensão do vídeo anterior. Então, para que você possa entender de forma abrangente essas considerações, é importante que você entre na playlist de título Livros e assista o primeiro vídeo, né? Ou seja, o vídeo anterior a este. Então vejam, ainda na página 9, Milan Kundera, ele traz os seguintes ditos. Essa vida é tão importante quanto uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Será que essa guerra entre dois reinos africanos do século XIV se modifica pelo fato de se repetir em um número incalculável de vezes no eterno retorno? Sim, ela se tornará um bloco que se forma e perdura, e sua brutalidade não terá remissão. Então veja, Milan Kundera, ele traz aqui nesses ditos essa vida, né? Essa vida que se repete, ou seja, esses nossos atos, né? Em que costumamos repetir, em que costumamos persistir, muitas vezes atos destrutíveis, e é tanto que ele vai aí trazer como analogia a questão da guerra entre dois reinos africanos, né? E aí ele faz a indagação, né? Ele faz essa seguinte indagação aqui: será que essa guerra entre dois reinos africanos do século XIV se modifica pelo fato de se repetir um número calculável de vezes num eterno retorno? Então, assim, para substituir esses ditos de Milan Kundera, eu vou falar da Segunda Guerra Mundial para traçar uma analogia a partir do meu próprio discurso, né? Até porque eu não tenho conhecimento minucioso referente a essa guerra entre reinos africanos. Para mim é muito mais fácil falar da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela teve início aí em 1 de setembro de 1939, né? E aí ela se estendeu até 2 de setembro de 1945. Então a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela teve aí uma duração de 6 anos. Então foi um conflito que, segundo a história, né, a maior consequência desse conflito foi a morte de milhões e milhões de pessoas. E claro, para você ter a percepção de que a maior consequência de uma guerra que durou 6 anos foi de fato o número de mortes, né? Você não precisa ser um historiador para ter essa percepção, para chegar a essa conclusão, né? O número de mortes é a lógica que rege, de fato, a maior consequência de uma guerra. Então vejam, um conflito que se repetiu durante 6 anos. E a consequência não poderia ser outra, a não ser destrutiva, né? E aí, trazendo
para as nossas questões, trazendo para a nossa vida, porque assim, Milan Kundera, ele fala da guerra, mas ele fala da guerra metaforicamente. Ele fala da guerra, né, porque nessa obra ele vai trazer a história de uma relação conflituosa, né? Então ele traz esses ditos aí como um discurso introdutório para aquilo que ele vai falar referente às coisas da vida, sobretudo de forma específica, né? Um relacionamento, porque a nossa vida muitas vezes é uma guerra, a nossa vida muitas vezes é um conflito. E aí, e os nossos conflitos, né? Quando a gente não trata, quando a gente não elabora, quando a gente não simboliza, quando a gente não significa esses conflitos e se repete neles, qual a consequência para nós? Né? A guerra, ela se repetiu, a Segunda Guerra Mundial, ela se repetiu aí por 6 anos. O que há de bom? O que há de positivo? O que há de construtivo nessa repetição? O que é que muda? Alguma coisa muda? Repetir-se em algo que está sendo destrutivo muda. Muda em quê? Né? Vejam, trazendo aí um outro exemplo, né, habitual. Eu estou ali afogada nas drogas, certo? O que é que muda nessa repetição? O que é modificado nessa repetição a partir do momento que eu me demoro nessa ação de me drogar? O que é que muda, né? O que é que na minha vida é modificado? A minha vida se modifica, né? Ela se modifica sim, na medida que eu me demoro, na medida que eu me conservo nesse eterno retorno. Esse tal de eterno retorno que eu tanto falei no vídeo anterior a esse, né? A minha vida se modifica na medida que me demoro, que me conservo nesse eterno retorno, nesse incessante retorno de volta, né? Nesse retorno ao prazer primeiro, de volta ao prazer primeiro. A primeira sensação que eu tive quando fiz o uso das drogas pela primeira vez, e aí eu me demoro nessa ação de me drogar, é justamente buscando esse retorno ao prazer primeiro. É justamente buscando essa sensação primeira, quando pela primeira vez eu usei drogas, né? Foi bom, foi intenso, foi uma viagem. Me senti maravilhosa. Quero mais. E aí o que é que acontece? Eu me repito naquilo. Quero mais amanhã, quero mais depois, porque eu quero esse prazer primeiro. E por isso eu insisto nesse eterno retorno. Para quê? Para que eu possa ter aquela sensação primária, aquele prazer primeiro, aquela sensação, né, que eu tive quando pela primeira vez eu me droguei. Então eu me demoro, eu me repito nessa ação. E aí de repente, de tanto eu me repetir nessa ação, daí então eu me acostumo com essa sensação. Eu me acostumo com esse prazer que a droga me proporciona. E aí o que é que acontece? Eu vou para algo mais forte. Algo mais forte, justamente porque estou insistindo nesse eterno retorno. Eu quero retornar ao prazer primeiro. Eu quero sentir esse prazer primeiro. Esse prazer que eu senti quando me droguei pela primeira vez, né? Mas o que é que acontece? Drogas têm seus malefícios,
E eu sei que tem, mas também tem seus prazeres. Então, eu me demoro naquilo, eu me repito naquilo. É porque eu quero morrer? Não é porque eu quero morrer. Eu quero o prazer. E por isso eu repito, repito, repito. Mas vou me destruindo, porque a droga, ela é destrutiva. A minha vida se modifica na medida que eu me demoro, que eu me conservo nesse eterno retorno ao prazer primeiro. A minha vida, ela muda sim, ela se torna um bloco. Um bloco se forma, um bloco perdura e o brutal, a violência, a impetuosidade, a destrutibilidade, ela não é perdoada, ela não é extinta até enquanto eu me demorar nessa repetição. E aí, gente, a pulsão de morte. E aí que eu trago para linkar com esses ditos de Milan Kundera é a pulsão de morte em Freud. Né? A pulsão de morte tem esse movimento cego, tem esse movimento autodestrutivo. A pulsão de morte tem esse ímpeto pela destrutibilidade. E esse movimento não diz de um ímpeto pela morte, de um ímpeto pela morte. Esse movimento é um massacre, mas é um massacre para dar conta da vida. Eu não me drogo para morrer, eu me drogo para que eu sinta a vida melhor. Eu me drogo para dar conta da minha vida, que não está tão interessante assim. E aí eu me drogo para sentir esse prazer proporcionado pela droga. Voltando aí à questão da guerra, né, que Milan Kundera traz, voltando aí para a questão da guerra proposta por Milan Kundera nessa fala, nessa obra, né, os historiadores, eles consideram que a principal causa que originou a Segunda Guerra Mundial foi a ideia de Hitler, a ideia dele de expandir os domínios territoriais da Alemanha. A ideia dele de ampliar o poder, ampliar a obtenção de poder, né? Ampliar a obtenção de recursos materiais, principalmente matérias-primas, né? E aí a guerra foi declarada, a Segunda Guerra Mundial foi declarada a fim de conquistar objetivos. E quando a guerra ela é declarada a fim de conquistar objetivos, isso aí não é um ímpeto pela morte. Não é. É um ímpeto para dar conta da vida. Não é um ímpeto pela morte propriamente dita, mas é um ímpeto morticínio, um ímpeto massacrante para dar conta da vida. Por mais que o sujeito mantenha-se numa repetição que está o massacrando, mas há um prazer nesse desprazer. É um massacre objetivando um ganho para tornar essa vida melhor. Não é um massacre objetivando a morte propriamente dita. Então, Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, ele fala introdutoriamente desse eterno retorno, desse mito do eterno retorno, dessa repetição. Em busca justamente desse prazer primeiro, e Freud, ele explica isso por meio da pulsão de morte. Certo? Bom, gente, então eis aí mais algumas considerações acerca dessa obra de Milan Kundera, onde eu venho aí fazendo linkagem, né, com a psicanálise, enfim, com a psicologia. A gente vai avançando, certo, na medida que eu for lendo. Como eu falei, não é uma obra que ele vai falar de guerra. Ele traz a guerra como uma metáfora para os nossos conflitos, né? Para as nossas ações repetitivas e que nos destrói. Mas, no entanto, a gente não se repete naquilo, não é querendo conscientemente
auto se destruir, né? Mas é inconscientemente buscando um prazer naquela repetição, por mais massacrante, por mais destrutiva que seja. E aí, quando eu comecei a ler, Freud, ele fala disso por meio da pulsão de morte. Então é legal para a gente ir fazendo, né, essa linkagem, explorando aí essa linkagem dessa obra com a psicanálise, e é assim que a gente vai tendo também uma visão mais clarificada, mais ampla, mais abrangente da psicanálise, tá bom? Então é isso, gente. Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para você a playlist de título livros. Como eu falei no vídeo anterior a este, eu já comecei, né, fazendo considerações acerca dessa obra. Se você tiver um interesse, entra lá nessa playlist e assiste o vídeo anterior para que você tenha uma compreensão abrangente disso que eu estou falando aqui, tá bom? Na tela final vai aparecer aí para você também o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu só abordo temáticas dentro do âmbito da psicanálise. Quem curte psicanálise, conhece lá o canal, se inscreve lá também, tá certo? E aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail, tá certo? Mas você encontra também as minhas redes sociais, onde você pode adicionar, você pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.